ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria dividir esses momentos com você, que acompanha o programa, que gosta do programa e que principalmente interage com o programa. Nosso objetivo aqui não é só levar um pacote fechado, determinado, pronto para você, não. É que as discussões, as reflexões que são levantadas aqui instiguem você a estudar, a se aprofundar, a buscar o conhecimento, a ler as escrituras sagradas, a ler a teologia, a aprender, a aprofundar esse conhecimento. Esse é o nosso objetivo, que o povo de Deus, o povo que acompanha o Vejam Só, se interesse por essas questões e busque o conhecimento. Esse, de fato, é o nosso objetivo e, graças a Deus, nesses mais de 20 anos aí de caminhada, Deus tem dado graça e o programa tem contribuído de uma maneira bem particular nesse quesito. Inclusive, falando em contribuição, vou deixar aqui meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Recebo muitas mensagens realmente dessa confirmação de pessoas falando da importância do Vejam Só na sua caminhada, nos estudos, de como o programa ajuda nessas questões. E quero deixar aqui de forma muito especial um abraço para o Rodrigo, me mandou uma mensagem muito carinhosa. Ele é de Fátima do Sul, lá em Mato Grosso do Sul. Ele faz parte do ministério Fonte Church. E, Rodrigo, obrigado, viu, pelo carinho, por acompanhar o programa. Foi muito bacana poder conversar com você. E você que me assiste, fica à vontade para passar por lá também e mandar a sua mensagem. É uma interação bem bacana com os telespectadores aqui do programa. Eu fico muito feliz com todo o carinho que recebo e aqui na pessoa do Rodrigo. Cumprimento todo mundo que passa por lá também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, nós vamos colocar o tema aí da nossa conversa para você, tá bom? Com muita alegria que o Vejam Só recebe nessa oportunidade o reverendo Lucas Rezende, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Lucas, meu irmão, obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo novamente. Zeca, privilégio é todo meu estar com você de novo aqui no Vejam Só. Conhecer o pastor Rodrigo, né? A gente tem aí amizades em comuns e faltava aí a oportunidade. Eu acho que uma coisa boa desses debates é conhecer os nossos irmãos, né? Estabelecer o contato, viver essa fraternidade, isso é uma bênção e o Vejam Só também proporciona isso. Quantos amigos a gente já não fez aqui através desses programas, né? Então, a gente que participa é muito enriquecido nesse aspecto. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A alegria é nossa e de promover e de fazer parte desses encontros também, que é o fundamental. Acho que eu vou lembrar do Vejam Só pelas amizades que ele já me deu, viu? São amizades preciosas. Sem dúvida nenhuma. Muito bacana. Reverendo Lucas, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja para o irmão, o endereço certinho, dias e horários assim das principais atividades por lá também, por favor. Nós estamos aqui na Zona Oeste de São Paulo, fácil acesso ali, é Rua Doutor José Elias, 67, Alto da Lapa. Eu prefiro trazer aqui, né, as informações acerca dos cultos dominicais. Existem atividades durante toda a semana, atividades online, atividades dos diversos departamentos, seja jovens, mulheres, crianças, enfim. Mas os cultos dominicais são às 9h30 e às 18h30 também, Igreja Presbiteriana da Lapa, Rua Doutor José Elias, 67. É fácil achar na rede social, IP Alto da Lapa, também Reverendo Lucas Rezende, também Instagram, enfim, ali você pode ter mais informações. Mando meu abraço lá para o interior de Minas, cidade de Perdões, a minha cidade, e também ali a região de Lavras, né? Interior de Minas Gerais. Obrigado. O sotaque não vai embora, não? Tem jeito não, rapaz. Nós é mineiro mesmo. Tem jeito não, rapaz. Coisa boa. Dá um frescor, né? Imagino que o pessoal da Igreja da Lapa deve gostar. Pois é. O povo de São Paulo gosta desses caipiras. Esse caipira é bom. Nós vamos deixar à sua disposição os contatos que o reverendo Lucas passou aqui pra gente. Eles vão ficar aí durante o programa. Você entrar em contato com o caipira. Pois é. Foi bom. E aí pegar essas informações aí da igreja e, obviamente, quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério da igreja, as atividades por lá, vai estar tudo para você durante o programa e no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá também, tá bom? E o Vejam Só tem a oportunidade de receber nesta noite também o pastor Rodrigo Ursino, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Pastor Rodrigo, obrigado, meu irmão, por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só, é uma alegria recebê-lo. Querido Zeca, muito bom estar aqui novamente. Esse ano eu completo 10 anos que participo do Vejam Só. Quando eu comecei a participar aqui, eu era um jovem ainda, né? Hoje eu sou um senhor. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez o convite. É sempre um presente, uma dádiva de Deus estar aqui com os irmãos para esclarecermos, ou pelo menos tentarmos, né,
alguns textos bíblicos que são de difícil interpretação. Hoje, talvez não seja tão polêmico, mas um tema muito interessante e com certeza aqueles que estão nos assistindo vão gostar e vão degustar e serão edificados. Quero aqui aproveitar o ensejo, Zé, e mandar um abraço para minha esposa, irmã Rosa, meus filhos, Ana Isabela e Rodrigo Augusto, que estarão nos assistindo, e também a todos os nossos alunos que estão agora interagindo conosco. É sempre muito bom estar aqui nesse programa. A alegria é toda nossa, meu irmão, pelo carinho dos nossos convidados, como o reverendo Lucas citou. A construção do Vejam Só passa principalmente pelos convidados que nós recebemos e pelo conhecimento que Deus tem derramado na vida deles, e eles gentilmente compartilhando conosco também. É uma alegria. Vou pedir também, pastor, por favor, as informações da igreja para a gente poder iniciar também, por favor. Sim, sim, com certeza, com prazer. Também, como disse o reverendo Lucas, né, estar aqui, a gente tem essa dádiva de Deus de sempre conhecer homens de Deus, pessoas comprometidas com a palavra, né? Então fico feliz de conhecer pessoalmente o reverendo Lucas, né? Já conhecia ele de outros debates, mas agora pessoalmente, que o Senhor continue abençoando a ele e sua família. E eu quero deixar aqui o endereço da nossa igreja. Eu tenho a alegria, Zeca, de fazer parte da Assembleia de Deus em Guarulhos, fica ali a sede na rua Jacob, 511, no Jardim Tranquilidade. É o setor 19 da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastoreada pelo ilustríssimo pastor Wellington Costa Júnior, que é o meu pastor, a quem também deixo aqui o maior abraço a toda a família. Bacana. Recentemente a gente recebeu o pastor Robson, que também é lá do setor 19, esteve aqui, da igreja também. Um dos nossos professores ali. Grande abraço da nossa escola teológica. Pastor Robson também e a todos os irmãos do Ministério do Belém, que são queridíssimos, que são amigos. Estou vizinho lá da sede, ali a Rua Fon, né? Sim, Dr. Fon. Dr. Fon, isso, ali vizinho. No Belémzinho. Eu até brinquei com o Robson outro dia, falei, o único empecilho é a barba. E lá eles pegam no pé da barba, né? Tirar. Por isso que eu não me achego mais. Mas obrigado. Será muito bem-vindo. Eu passo lá. Pode ter certeza disso. Carinho, a amizade, a parceria com os irmãos do Ministério do Belém é incrível. Os irmãos belemitas são assíduos. São queridos, amados, e todos que passam por aí. Sem palavras. Sem palavras. É óbvio que é soma brincadeira, não tem nada a ver. Claro. Os irmãos são super receptivos e carinhosos com a minha pessoa também. De novo, obrigado, meu irmão, pela atenção, e os contatos que o pastor Rodrigo disponibilizou vão estar à sua disposição durante o programa e também lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só, tá bom? Como o pastor Rodrigo adiantou, o tema hoje ele não é muito polêmico. Eu imagino que nós vamos ter mais aqui uma conversa, uma análise do texto. Entretanto, contudo, porém, existem alguns pormenores que vão norteando assim, o nosso pensamento, às vezes um pensamento mais popular, que quando a gente fala de criança, às vezes muitas pessoas trabalham com uma ideia de santidade e aplicam esse texto, aqui na minha observação pessoal, meus convidados vão dizer, de uma maneira errada, equivocada, e por isso a gente trouxe essa discussão para o Vejam Só. A pergunta que nós queremos responder é a seguinte: por que o reino de Deus pertence às crianças? Jesus fala isso muito claramente, e a gente quer entender o porquê que a criança tem que o adulto não tem. Qual que é esse start que o mestre quer dar na nossa reflexão, dizendo que o reino pertence às crianças? Nós vamos aprofundar essa temática. Nós vamos começar com a resposta à nossa pergunta. Os convidados vão responder e depois nós vamos aprofundando alguns conceitos. Reverendo Lucas, vou começar com o irmão. Por que o reino de Deus pertence às crianças? Pois é, você comentou aí, né, que Jesus é muito claro nisso, nesse aspecto, quando ele diz, deixa vir os pequeninos, dos tais é o reino de Deus. Esse texto aparece nos 3 evangelhos, né? Aparece Mateus 19, Lucas 18, lá em Marcos 10. Entretanto, quando você vai para a língua grega, essa clareza que conduz, né, ao tema do programa, porque o programa ele é bem enfático. Por que o reino de Deus pertence? Há um pressuposto na pergunta que se revela na ideia de que, de fato, o reino de Deus pertence, o reino dos céus pertence às crianças. Só que na língua grega tem uma conjunçãozinha ali, que transliterado na pronúncia gar, né, que indica, por exemplo, no inglês é traduzido com a palavra for, então para. Então, na verdade,
existem algumas versões mais cuidadosas, mas pode-se ler como tradução do texto grego como o reino de Deus é para os tais, e não dos tais é o reino de Deus, não como pertencimento. Mesmo porque na oração do Pai Nosso, você se lembra, venha o teu reino. Então, quer dizer, o reino ele tem um dono, e na verdade o dono não são as crianças, digamos assim. É claro, guardadas as devidas proporções desse paralelo que eu faço com a oração do Pai Nosso. Entretanto, o que eu chamo a atenção é exatamente para essas nuances, né, da língua grega, que permite, sim, vários autores, linguistas conceituados, conduz-nos a essa consideração de, ao invés de ler que dos tais é o reino de Deus, lermos para os tais. Isso diferencia um pouco, porque já tira a ideia de possessão, de algo que lhe é de direito, ou que é de direito das crianças. Ou seja, na verdade, um direcionamento. E isso vai nos ajudar a entender melhor o texto. Assim, se quiser, a gente continua, mas quero ouvir também as colocações do pastor Rodrigo. Não, sem dúvida. É uma palavra assim, introdutória, depois nós vamos abordar, aprofundar esses questionamentos também, que obviamente que modifica a compreensão, mas que acabam dando margem para esse ensino, e é isso que a gente quer entender, né? Por que ainda que não dos, né? Mas para elas, por que para elas? Direcionado. Né? Não por que para os adultos não. Vamos lá, pastor Rodrigo, por favor, quero ver as suas considerações iniciais também. Certo. Então, Zeca, eu gostaria de partir da premissa que nem todos os nossos telespectadores, internautas, conhecem de Bíblia, de teologia, de termos técnicos usados por Jesus como reino de Deus ou reino dos céus, que são sinônimos. Então, primeiro preciso falar um pouquinho do que é o reino. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, é exatamente o governo de Deus sobre todas as coisas. Então, se existe um reino, obviamente existe uma legislação nesse reino, um conjunto de leis que regem esse reino. Jesus é o rei desse reino. Para que eu esteja apto para fazer parte desse reino, ser um súdito desse reino, eu preciso ter algumas características. E Jesus ele deixa bem claro que as crianças são o melhor exemplo dessas pessoas que podem acessar o reino de Deus, o reino dos céus. Porque as crianças são sinceras, elas são humildes e elas são totalmente dependentes dos pais, dos adultos no caso. Então, nós podemos deixar aqui, a título de introdução, que quando Jesus diz que elas estão mais aptas, como colocou o reverendo, que o reino de Deus é para elas, ou que é delas, é porque elas têm todas as características para estarem dentro deste reino e serem inseridas nesse reino. Então, por conta das suas qualidades como crianças, elas podem acessar o reino. Porque para entrar no reino, a primeira condição é arrependimento. E as crianças podem fazer isso com muita facilidade, muito mais do que nós adultos. Boa. Inclusive, enquanto a gente conversava, que eu fui procurar uma outra tradução, na NVI, eles já colocam como pertence aos que são semelhantes a elas. Sim. Já dando uma ideia não necessariamente temporal, né, de idade, mas de personalidade, de interior, né? Inclusive, é nesse sentido que nós vamos colocar a enquete aí para você, antes da gente continuar a conversa. É só você acessar lá o @programa Vejam Só, que você vai achar a nossa enquete. E não só essa, como as outras aqui para todos os programas. A pergunta de hoje é a seguinte: o que você entende por o reino de Deus pertence às crianças? Aí nós colocamos lá 3 opções. A primeira delas, que devemos ser dependentes de Deus, como as crianças são dos pais. Segunda opção, que devemos ser inocentes como as crianças, sem maldade nos pensamentos. E o terceiro e mais polêmico é que devemos ser como as crianças puras e sem pecado. Vá lá e vote, escolha umas opções e na postagem seguinte você justifica. Nós vamos tentar pegar essas justificativas e colocar aqui durante a nossa conversa e, inclusive, eu imagino que a enquete vai dar um norte para aquilo que eu falei anteriormente de um imaginário que a gente tem no nosso pensamento, às vezes até teológico, de uma pureza das crianças, que eu não sei se é exatamente isso que Jesus está falando. Mas, bom, reverendo Lucas, o irmão falou dessa diferença da língua, dando essa conotação de não necessariamente temporal da criança de idade, vamos dizer assim, mas de que para elas. Sim. E qual seria esse sentido? Por que para elas? O que a criança tem
que o adulto precisa aprender com ela para então fazer parte do reino também? No meu primeiro ponto que eu ressaltei aqui foi esse em relação às características próprias da língua grega. Então, quer dizer, um argumento, digamos assim, mais linguístico, né? O meu segundo argumento, acho que responde um pouco, é quando você olha para os contextos dos evangelhos. Há uma diferença um pouco maior ali do Evangelho de Lucas para o Evangelho de Mateus e Marcos, que são bem semelhantes. Mas se você olha o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, você olha o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, você percebe que os assuntos, as questões, os fatos que, vamos dizer, que rodeiam a declaração de Jesus, essa bênção de Jesus sobre as crianças, são, vamos dizer assim, questões relacionadas mais aos adultos que complicam a relação com Deus. O que eu quero dizer? Tanto em Mateus como Marcos, você tem ali uma questão de casamento, uma pergunta que é feita para Jesus acerca do repúdio, acerca do divórcio. Jesus traz uma resposta que não só desagrada, mas deixa tanto os discípulos como os próprios fariseus constrangidos diante da situação, porque ao ponto deles falarem assim, se é assim é melhor não casar, se é desse jeito. E Jesus, inclusive lá no Evangelho de Mateus, ele fala até de questões bem profundas, por exemplo, no que se refere aqueles que se anulam, né, sexualmente, até fugiu a palavra, o eunuco, obrigado. Lembramos juntos, né, do eunuco. Sim. Por quê? Porque ele fala que há pessoas que se fazem eunucos por causa do reino dos céus, quer dizer, se sacrificam, se anulam nesse aspecto, e até ele entra numa questão delicada que pode ser tema de outro programa, né? O que significa o eunuco, o que nasce eunuco, né? Que é uma questão. Mas veja, eu cito isso por questões que complicam, vamos dizer assim, a relação com os valores do reino, que são apresentados na Escritura Sagrada, e depois, no que tange, por exemplo, ao Evangelho de Mateus e Marcos, o assunto posterior é do jovem rico, que também se complica todo na relação com os bens materiais e, claro, você estabelece o paralelo dos valores espirituais do reino. Então, dentro dessa dimensão de complicação que se relaciona com os adultos, você tem ali Jesus dizendo, olha, aqui você tem um bom exemplo de simplicidade. O pastor Rodrigo já chamou aqui para o debate algumas virtudes das crianças e algumas são muito curiosas. Por exemplo, se eu não me engano, ele pontuou como virtude sinceridade, né? Uhum. E eu acho o máximo, Zeca, quando você, por exemplo, oferece alguma coisa para a criança e ela come ali o que você comeu, e se você perguntar se tá bom, se tá ruim, ela não tem essa coisa, esses milindres dos adultos, não, tá muito bom, ou tá bom e tal, tipo, você não fala, ela fala, isso aqui tá uma porcaria, eu não quero isso aqui não, ela rejeita, não tem essa coisa que a gente tem que complica as nossas relações, né? Só citando uma das virtudes, a gente pode trabalhar outras aqui, né? Então, eu acho que olhar para esses contextos ajuda também a gente entender, olhar para a língua, para os tais, veja, é para a gente assim, que é simples, que não se complica com as coisas desse mundo, com as coisas dessa realidade caída, desse reino desse mundo, e que está aberta para as virtudes do reino espiritual, né? Sim. É esse sentido mesmo do comentário, pastor Rodrigo, que as crianças têm esse poder? Sim, eu acho interessante também que o contexto aqui de Mateus 19, a partir do versículo 13, quando as pessoas começam a trazer as crianças, que era um costume da época, né? Levar as crianças aos rabinos, aos anciãos, para que elas fossem abençoadas por meio da imposição de mãos destes, né? Então, eles levam até Jesus as crianças. Os que estão levando as crianças até Jesus são repreendidos pelos discípulos de Jesus. Uhum. Que às vezes as pessoas leem e fazem uma interpretação incorreta do texto, achando que os discípulos de Jesus estavam repreendendo as crianças diretamente. Mas eles estão repreendendo os adultos que estão levando essas crianças até ele. E aí ele deixa, não, peraí, vocês não podem fazer isso. Deixa bem claro que as crianças têm acesso livre a ele. Deixem elas vir até mim. Delas é o reino dos céus. Deixem elas virem. Elas precisam estar aqui comigo. Então a prioridade do reino de Deus, o reino dos céus, como eu disse aqui no início da minha fala, é as crianças. Ou seja, elas têm o que os adultos não têm. Porque por essas características que elas possuem, que são ressaltadas
durante toda a atitude que ela toma, né? Toda coisa que ela faz, se evidencia essas atitudes como a sinceridade, a humildade, a espontaneidade, essa dependência que se tem dos adultos. Eu acredito que dentro dessas características, uma que mais me chama a atenção nesse contexto é, claro, a simplicidade, né? A humildade relacionada a isso e também a dependência. Então elas vão até Jesus. Quem está no reino de Deus precisa ser totalmente dependente desse rei que é ele. Então, quando nós nos assemelhamos às crianças nesse sentido, nós temos uma grande bênção sobre cada um de nós, que é a bênção de ter um acesso livre ao rei. Sim. Por isso que Jesus diz, deixa que elas venham até mim, porque delas é o reino. Até para a gente já trabalhar nesse ponto, que eu quero ouvir bastante dos irmãos também, para a gente, quer dizer, eu imagino que excluir, mas quero ouvir de vocês, né? Quando a gente fala das crianças e no nosso imaginário popular aqui, eu acredito que por um pensamento predominantemente católico, romano, né, no nosso país, acho que o reverendo Lucas, que é de uma cidade do interior, talvez consiga contribuir mais com isso, tem uma questão com as crianças que transcende simplesmente um aspecto comportamental. Coloca nelas um espírito de santidade, um aspecto de santidade, que todo esse comportamento seria pautado por uma áurea angelical, ou seja, uma criancinha, é um anjinho. E muita gente acaba atribuindo isso à fala de Jesus. Então, Jesus fala que é das crianças porque as crianças são puras. A gente até colocou na nossa enquete, não tem pecado. Inclusive, é algo que às vezes é trabalhado num assunto muito polêmico da morte de crianças, né? De que elas iriam para o céu automaticamente. Eu queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre isso, assim, até que ponto isso pode ou não ser aplicado ao texto que nós estamos estudando. Eu acho que não tem relação, na verdade. Assim, se você for criterioso no que tange ao contexto, eu acho que essa fala de Jesus não se relaciona com isso, com a questão de pureza. Mesmo porque, biblicamente falando, eu tenho textos que deixam muito claro a herança, tanto da culpa como também da corrupção, que são coisas diferentes. É interessante o nosso telespectador, internauta, quem acompanha o programa, ter essa diferenciação. Porque quando você fala de culpa, por exemplo, você lembra, por exemplo, de Romanos capítulo 5, verso 12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Em seguida, Paulo vai explicar que houve morte de Adão até Moisés sem que houvesse lei, porque a lei vai ser formalizada em Moisés. Então, entretanto, todos morreram. Por quê? Porque houve uma herança ali de culpa sobre toda a humanidade. Então, a criança nasce culpada. Então, todos pecaram em Adão. Em Adão, todos morrem, usando um outro trecho de uma outra epístola escrita pelo próprio apóstolo Paulo. Então, tem esse aspecto da culpa, que as crianças herdam de acordo com a Escritura Sagrada. Agora, tem também o aspecto da corrupção. Então, quando eu olho, por exemplo, o texto do Salmo 51, que Davi está confessando os seus pecados, reconhecendo a sua impureza, no verso 5 ele vai dizer que nasceu em pecado, iniquidade foi concebido, já denotando essa natureza corrompida, presente na sua própria gestação, ou seja, algo bem intrínseco mesmo à natureza humana. Então, tanto culpa como corrupção, de acordo com as Escrituras, estão presentes nas crianças, então eu acho que esse texto não se relaciona. E aí, pastor? Pois é, eu tenho que concordar com o meu querido companheiro aqui. É obrigado a concordar? Porque dentro disso, né, uma questão soteriológica, né, aqui combinam arminianos e calvinistas. Todos nós nascemos em pecado. Depois de Adão, todos nós já nascemos com o gene do pecado. Então, isso foi passado para nós, infelizmente. Mas, como bem citou o reverendo, Paulo faz uma síntese disso maravilhosa em Romanos 5. Eu lembro, Zé e reverendo Lucas, quando eu era novo convertido, li pela primeira vez, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Fui perguntar para o meu pastor, mas por que todos pecaram? Por que eu tenho que estar incluído aí nesse pecado de Adão? Nem era nascido, esse cara vai à pronta e a culpa é minha agora? E ele disse, não, porque todos pecaram, porque Adão era o nosso representante federal, então porque ele pecou, todos nós pecamos. Mas leia Romanos 5, você vai entender isso, que a justiça de Deus foi cumprida em Cristo. Aí eu li, aí diz lá claramente, vou parafrasear, lógico, Jesus inspira Paulo para falar sobre esse assunto, dizendo que como por um homem entrou o pecado no mundo, foi Adão, primeiro Adão,
Assim também, por um homem, veio a salvação a todos, a graça de Deus, que é Cristo, o último Adão. Aí eu entendi, opa, aqui a justiça de Deus. Eu não havia nascido e já nasci pecador por causa de Adão. Mas também nem havia nascido e Jesus já havia morrido por mim, me trazendo a salvação. Então aqui a justiça de Deus foi feita. Então, criança nenhuma, é até triste dizer isso para alguns. Sim, você que está nos assistindo, né, vai ficar um pouco frustrado, decepcionado com a gente. Mas as crianças, infelizmente, por mais que não pareça, elas são pecadoras. Já nascem assim. Porque a gente não é pecador a partir do primeiro pecado que a gente comete. A gente comete o primeiro pecado exatamente por sermos pecadores. Então, você vê um exemplo disso, o pastor Lucas tem criança em casa, eu também tenho, e às vezes você fala para a criança em 2 aninhos de idade, fala, ó, não mexe ali, você não pode colocar a mão ali. Você virou as costas, ela vai lá e mexe. Aí você chega, de repente, ela leva um susto. Fala, você estava mexendo ali? Ele diz, não, não, não. Se tiver um amiguinho, ainda põe a culpa no amiguinho. Então, ele mentiu e ainda caluniou. Ou seja, são 2 pecados gravíssimos diante de Deus. Quem ensinou essa criança a mentir? Quem ensinou essa criança a caluniar? Quem ensinou essa criança a se desvencilhar do erro e colocar a culpa no outro? Ninguém. Os pais eu tenho certeza que não foram. Então ela já nasce, eu costumo dizer para os meus alunos, né? A gente é tão terrível que a gente não precisa aprender a pecar. A gente já nasce sabendo. Parece que vem um chip, né? Já vem no pacote. Inserido na gente, que a gente já nasce sabendo pecar. Por isso que a gente tem que passar a vida inteira ensinando o menino no caminho que ele deve andar, junto com ele, né? Acordando, levantando, deitando, dormindo, fazendo, para que ele tenha um exemplo e faça como a gente faz. Então, nesse texto, não fala sobre isso. Perfeito. Zé, a fala do reverendo Rodrigo me faz lembrar daquela pergunta, né? Você é pecador porque peca ou você peca porque é pecador? Exatamente. Isso ajuda o nosso telespectador, nosso teleinternauta a entender essa questão, e eu acho que talvez, faltou você convidar alguém mais romântico, porque nós estamos sendo muito diretos aqui, né? Não, estou sendo direto e está perfeito. E, inclusive, eu fiz essa pergunta imaginando a resposta que vocês dariam, e por conta dessa resposta que vai nascer essa minha outra pergunta. Porque vocês falaram que a criança já nasce pecadora, já vem com esse instinto. Então, ela fazer algo errado é natural. Como é que Jesus pode estar ressaltando virtudes da criança, então? Que virtude é essa que a criança tem, pecadora que é, como vocês mencionaram? Que virtude que é essa que a criança tem que Jesus vai aflorar aqui, se não essa virtude do pecado mesmo, de já ser inato, natural dela? Quer comigo, não? Pode começar, Vamos lá. Guilherme. Quando o pastor Rodrigo trouxe aqui, de maneira muito adequada, a ideia da corrupção radical, corrupção original, digamos assim, a depravação total, vamos usar isso aí, que lá um dos pontos, né, como ele citou, da perspectiva soteriológica arminiana, é esse da depravação total. O ser humano nasce depravado. Só que aí é que está... Zeca, não é que o homem é totalmente depravado, não é essa ideia de que todas as suas virtudes, todos os aspectos da sua existência estão depravados. Essa depravação total é no que tange aquele bem superior que atenda à santidade de Deus. Então, o homem continua sendo a imagem e semelhança. Tem que se lembrar que mesmo depois da queda, vários textos bíblicos estão presentes em Gênesis, depois também no Novo Testamento, que ainda trata do homem como imagem e semelhança de Deus. Então, algo da imagem e semelhança, eu defendo que foi perdida no pecado, que aconteceu na narrativa de Gênesis capítulo 3. Só que na verdade, algo essencial e não estrutural. Quando eu falo, é aquela retidão. Lembrando, Eclesiastes 7:29, né, que eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, essa retidão foi perdida. Entretanto, a imagem e semelhança no seu sentido estrutural, não essencial, o que seria o estrutural? Ligado, por exemplo, à moralidade, à intelectualidade, à sentimentalidade, são questões específicas do ser humano quando comparado a outras criaturas de Deus, isso manteve-se, ainda que deturpada. Então, as crianças mantêm algumas virtudes relacionadas a essa imagem e semelhança de Deus e que nelas, aí é o ponto que eu falei, olhando o contexto dos evangelhos, elas lidam melhor com algumas situações. O pastor Rodrigo citou a espontaneidade. Eu falei aqui que o contexto ali, por exemplo, de Marcos e Mateus é casamento, que as pessoas
complicam demais a questão da relação e você vê ali uma melancolia. Eu quero repudiar. Por que quer repudiar? Não, porque tem mágoas. Por que tem mágoas? Porque a gente não lida com a mesma espontaneidade da criança. Vai olhar no pátio da igreja como pastor, né? Veja os moleques lá rolando, caindo, já levanta muitas das vezes, já bate e quer brincar, aquela espontaneidade. A gente não. A gente leva um baque, uma decepção, uma queda, fica ali magoado por quantos anos, talvez você esteja vivendo isso. Então, essas virtudes que estão ali nas crianças que a gente precisa desenvolver, porque o reino dos céus é para isso, é para simplificar e não para complicar. Sim. É até interessante, né, Reverendo Lucas? Às vezes, e na igreja às vezes acontece muito isso, de intrigas entre as crianças, uma briga, e os pais quererem se meter. E aí que dá errado, né? Deixa ela se resolver. Aí acabou. Porque os pais nunca mais vão se acertar. As crianças já estão brincando, depois já estão tudo resolvido, mas os pais nunca mais se acertam. Nunca mais se acerta. É inacreditável isso. Vamos lá, pastor Rodrigo. Se a criança é pecadora, já vem com esse chip aí, por que virtude que é essa que Jesus está ressaltando, então, que ela tem e que a gente não tem? Pois é, as crianças, elas nos encantam, né? Quem tem criança, convive com criança, sabe que a criança ela é maravilhosa. Né? Você aprende com as crianças. Tem uns que gostam mais do que outros, né? Tem uns aqui que tem 6 filhos. Eu falo, gente, esse gosta demais de criança. É uma família, é tribo. É isso aí. Então, na verdade, a gente, ao olharmos para as crianças, nós vamos verificar inúmeras virtudes que o cristão deveria ter dentro do reino. Então, uma delas, que é a principal elencada por Jesus aqui, é a humildade. A humildade, a simplicidade, como ela absorve as coisas que são ditas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas crianças, e o ataque número 1 de Satanás nos nossos dias é contra elas, porque sabe que elas têm a participação muito ativa e efetiva dentro do reino. Então, uma igreja que não se estrutura, por exemplo, para receber crianças, ela está falhando na sua missão, porque as crianças devem ter uma prioridade dentro do reino e na igreja, porque a igreja não é o reino, mas ela manifesta o reino. Sim. Ela é agente do reino. Então isso é muito importante. Por isso que Satanás tem feito de tudo para deturpar isso que Jesus deixa claro para nós aqui. Então, a forma com a qual eu apresento Jesus para alguém, Zeca e Lucas e nossos queridos irmãos que estão nos assistindo, é a forma com a qual aquela pessoa vai enxergar Deus, vai entender Deus. Então, eu tenho que tomar cuidado até para falar para uma criança a respeito de Deus. Tem até um caso curioso, engraçado, que eu fiquei sabendo, me contaram, uma criança, a mãe dessa criança sempre, tudo que ela fazia de errado, a mãe dela dizia, olha, não faz isso, papai do céu vai te castigar. Não faz isso que Jesus vai te castigar. Tudo que ele fazia de errado, olha, você está fazendo isso, Jesus vai castigar você. E ele foi colocando isso na cabeça, foi internalizando isso, é uma criança. Ele não tem esse filtro que nós temos, né, para discernir, né, intelectualmente o que está sendo dito. Aí um dia foram para a igreja. Ela levou o menininho para a igreja, o menininho está lá, e nessa igreja tinha uma imagem, né, uma cruz e uma imagem de Jesus lá, pregado nessa cruz. Aí o menininho cutucou a mãe dele e disse, mãe, quem é aquele homem que está pregado ali? Aí ela disse para ele, é o papai do céu, é Jesus. Aí ele disse, bem alto, deu um grito, bradou, né, no meio da igreja, aquele silêncio, ele bradou, graças a Deus esse chato morreu, nunca mais vai poder me castigar. Entendeu? Sim. Então, na verdade, ele estava sendo estimulado a pensar que Deus era um carrasco, queria só castigá-lo. Então, a criança ela tem essa simplicidade de absorver as coisas com muita facilidade. Então, por conta disso, elas se arrependem com mais facilidade também, e por isso o reino dos céus é tão acessível a elas. Nós não, como o reverendo Lucas disse, já ficamos amargurados, já ficamos intrigados, fecha a cara daqui, fecha a cara de lá, faz birrinha de um lado do outro, né? E, então isso é muito triste, mas o reino de Deus é para pessoas que percebem que o rei desse reino é humilde, e eu tenho que me fazer humilde como ele. Então, mesmo eu sendo pecador, estou falando aqui da criança, né? Mesmo a criança nascendo com o germe do pecado, mesmo ela nascendo com a capacidade de pecar, ela não peca tanto quanto nós pecamos. Então essa é a grande diferença. A imagem de Deus ainda está nela, apesar de ter sido trincada ali, né, com Adão e tal, mas ela existe ainda, ela pode ser manifesta. E nas crianças, esse espelho, né, chamado imagem de Deus, se reflete com mais intensidade do que em nós.
Boa. Eu chamo a atenção para a denúncia que o pastor Rodrigo fez, talvez nem percebeu, mas que é importante a gente pensar, Zé, porque ele fez uma denúncia ali muito, muito importante, que passa assim, você pensa, mas isso é uma denúncia? Eu percebo como denúncia, quando ele disse assim, olha, elas precisam ser prioridades. Prioridade, até marquei aqui para a gente falar. Elas precisam ser prioridade. Por quê? Porque lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, um elemento de lei desse plano aqui, dentro de um Código Civil de sociedade, garante ou defende a prioridade das crianças. Mas e a representação do reino na terra, que é a igreja? A gente, de fato, tem defendido essa prioridade das crianças. Eu vejo que a igreja se volta muito mais para adultos do que para... Elas têm prioridade nas nossas programações. Jovens, adolescentes, né? Esse aqui é o ponto. Os pastores deixam de pregar, quer dizer, na sua rotina de pregação, deixa de pregar para os adultos para suar, para preparar um sermão para as crianças, uma mensagem para as crianças. Os pastores do passado faziam isso. Você encontra isso em Spurgeon, você encontra isso em John Charles Riley, quer dizer, grandes pregadores do passado que pregavam para crianças. Existem obras do Riley, Bispo Riley, né, que é bispo anglicano inglês, que é sermões para as crianças, que ele suava para conseguir falar a linguagem. Por dizer, se você falar a linguagem dela, você comunica com todo mundo. Sim, mas o que a gente percebe é que a igreja não tem necessariamente esse comprometimento, né, pastor Rodrigo? Via de regra, o que a maioria das igrejas faz é separar as crianças nesse momento, e separar não necessariamente para um culto, às vezes para atividades, né? Não dá para dizer que é entretenimento, que daí seria maldade também da minha parte. Mas para pintura, alguma coisa... Descontração. Né? Ainda que relacionada a alguma temática bíblica, mas não o ensino, necessariamente, separando do culto. As que deixam as crianças na congregação, dificilmente tem algo preparado, direcionado para elas. Está falando para o público maior. E atividades extras, então, são... Nossa, você conta, assim, as poucas que fazem alguma coisa. Parece que a gente não tem esse comprometimento mesmo. Zé, que eu aproveito até para falar sobre isso agora, já que foi dada a oportunidade, foi levantada a bola, eu vou fazer o gol, né? Na verdade, a gente tem que entender que esse texto parece muito simples, onde Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E, às vezes, nós fazemos o papel dos discípulos de Jesus. Estamos tentando afastá-las de Jesus. Mas como assim? Isso é impossível. Não, na prática. Na teoria, não, mas na prática, sim. Como o senhor deixou bem claro. Por exemplo, o culto, às vezes, na igreja, ele não tem nenhuma coisa que atrai uma criança. Por exemplo, a igreja, geralmente, ela tem uma cor só. A criança gosta de colorido. Os bancos, às vezes, são de adultos. A Bíblia, de adulto. Os hinos, às vezes, das próprias crianças são hinos de adultos que elas cantam. Então, toda a atividade do culto, ela é preparada, como diz o reverendo Lucas, para os adultos. E a criança, imagina, a criança vai ao culto, ela chega lá, se assenta, tem 2 horas geralmente o culto, passou 30 minutos ali, ela está sentada, ela já não aguenta mais. Eu pastoreava uma congregação, e uma vez uma irmã me procurou depois do culto. Pastor, ora por esse menino aqui, coloca a mão na cabeça dele, porque eu não aguento mais. Toda vez, na hora da palavra, esse menino começa a querer ir no banheiro, começa a sair, começa a levantar. Eu acho que ele está com uma perturbação maligna. Eu falei, não, minha irmã. Tem que orar pela irmã. Não é perturbação maligna. Tem que orar pela irmã. É uma criança. Mesmo. Se fosse a irmã na condição dele, ia ficar do mesmo jeito, porque não tem nada que atraia ele aqui. Então eu disse, a criança ela tem um tempo, né? Os psicólogos infantis, os pedagogos sabem disso. Ela tem um tempo de concentração limitado aí a 40, 50 minutos no máximo. E é exatamente o momento que vai chegar a palavra. Então, passou isso, ela não aguenta mais, ela tem tanta energia, ela quer se mover, ela quer sair, ela quer brincar, e ela tem que ficar sentada ali. E o pai ainda disse, se você se movimentar, você vai levar um cascudo, eu vou te dar um beliscão. Isso vai fazer com que a criança não queira mais ir para a igreja. Então, a gente está fazendo o papel dos discípulos aqui. Ao invés de colocarmos as crianças nas mãos de Jesus, a gente está afastando elas de Jesus, porque não tem uma atividade específica para as crianças na igreja. Não estou dizendo que são todas, mas a grande maioria. Sim, a grande então, nós maioria. precisamos focar nas crianças. Eu fico triste quando, às vezes, estou pregando, estou vendo ali a criança, você vê que ela está agoniada, ela não aguenta mais. Tinha que ter uma pregação na linguagem dela, um culto com cores vivas, uma Bíblia colorida, para ela poder interagir, né? O tio, a tia ali da igreja, como a gente diz, entre aspas, falando na linguagem dela, contando as histórias bíblicas com o lúdico, né? Fazendo com que ela entrasse
nesse universo espiritual, mas da forma dela. Então, as crianças se alegram muito quando a gente entra no mundo delas. Por isso que meu filho mesmo, ele toda hora, pai, vamos brincar, pai, vamos lutar, pai, vamos pegar aqui esse boneco, vamos fazer essa batalha e não sei o quê, vamos brincar com esse carrinho, porque ele quer que você entre no mundo dele, porque o nosso mundo, para eles, é muito chato. E às vezes para a gente também é. Nossa. E outro ponto delicadíssimo dessa história, Zeca, delicadíssimo que a gente não percebe, é que, como o pastor Rodrigo trouxe, muitas vezes as crianças ficam legadas às mulheres. Parece que há uma cultura de que quem deve cuidar da instrução das crianças são as irmãs. Perfeito. E aí as crianças saem, têm a instrução e às vezes passam toda a infância na igreja, adolescência, sem referência masculina. Exato. Por quê? Porque os pastores, os homens, estão falando para os adultos. E aí, tanto as meninas como os meninos também perdem uma referência masculina durante todo o seu período de formação. E o que isso vai acontecer? Isso gera vamos dizer, um lapso aí na história. Entendeu? E a gente deveria estar pensando de que a referência masculina, mesmo a referência feminina, isso precisa ser trazido para as crianças desde a sua formação, né? E é legado. Né? E aí o que acontece? Por exemplo, o problema se avoluma quando você percebe que na área da pedagogia, mesmo fora o erro, porque quando você olha para as escrituras, quem é responsável pela educação, de acordo com as escrituras? Deuteronômio 6, é a família. Você não encontra na Bíblia a ideia de escola. Sim. Você não encontra na Bíblia. Então, quer dizer, é a família, você vê que a igreja tem uma participação ali, mas a família terceiriza. Você pode, eu não estou dizendo aqui que escola é errado, não é isso, mas não está na Bíblia. A família pode se instrumentalizar da escola para trazer o ensino enciclopédico. Mas, muitas das vezes, na escola também a referência é feminina. E aí, na igreja não tem referência masculina, na escola não tem referência masculina, e isso gera uma geração sem referência masculina e talvez seja um problema que a gente já esteja vivendo. Né? Uma geração fraca, digamos assim, sem referência de força, de responsabilidade. Veja que o assunto rende, né? Sim. E é muito sério. Muito porque a própria igreja, como o reverendo Lucas falou da família, a própria igreja parece terceirizar essa educação das crianças também. Via de regra numa posição reativa, né? Quando surgem essas questões de uma cartilha, ideologia de gênero, sei lá, alguma coisa do tipo, a igreja desperta para isso, não, isso é contrário e tudo mais. Mas dificilmente você vê a igreja assumindo um papel de ensino. Não, então deixa com a gente que nós vamos ensinar aqui. Sim. Pode deixar que nós vamos resolver, como a família também. Então você faz muito barulho, mas ativamente mesmo você não age. Você não interfere. E aí você vai perdendo. Se o reino é para aqueles que são como essas crianças, ou que tem um comportamento delas, ou que pode ser um público prioritário, a igreja definitivamente abre mão disso. Isso é lamentável. O ponto que o reverendo Lucas levantou é fundamental e muito sério. Então, Jesus disse aqui, nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, ai daquele que fizer uma dessas criancinhas tropeçar. Ai daquele que fizer uma dessas crianças se escandalizar, Sim. porque delas é o reino dos céus. Então, nesse sentido, é algo muito grave, quando a gente não cuida delas. E às vezes a gente pode fazer por omissão, era o que eu ia falar. Exato, por omissão ou por comissão. Então, como o reverendo Zeca disse aqui, às vezes terceiriza tudo. Né? Chega na igreja, larga lá. Chega na escola, larga lá. Mas em casa não tem estrutura familiar. Os pais não fazem um culto doméstico, não ensinam a Bíblia para a criança, ela não conhece os valores do reino. Os valores do reino têm que ser apresentados pela família. A escola só dá conhecimento secularizado, mas nós não. Nós precisamos estabelecer os valores do reino para que essa criança cresça com eles. Ensina o menino no caminho e não o caminho. O caminho eu só aponto e digo, vai para lá, mas eu mesmo não estou indo. Então eu estou junto, estou ali, estou caminhando. Então, isso é muito importante. Nossas crianças têm prioridade no reino e a igreja precisa despertar para isso, porque senão as coisas vão piorar. E as famílias precisam começar a olhar para a escola como uma ferramenta e não como a responsável pela educação
dos nossos filhos. Ela é uma ferramenta que você tem que saber usar, como qualquer outra ferramenta, senão corta o dedo. Existem ferramentas mais complexas para o uso, que você tem que ler o manual, você tem que fazer um treinamento. E a escola, eu diria que as famílias têm que se preparar para saber usar esse recurso, porque a obrigação, digamos assim, o dever, de acordo com as Escrituras, é da família e não da escola. Agora, o interessante, o curioso nisso tudo que a gente está falando é que, como o reverendo Rodrigo tem colocado, né? Jesus coloca elas ali como modelo para a gente e a gente faz o contrário, porque é comum as mães, né? O reverendo Rodrigo também citou o caso da mãe ali que queria, né, que o filho se comportasse como um adulto. E os pais falam isso, né? Você tem que se comportar igual a gente grande. Enquanto Jesus está dizendo assim pra gente, não, você tem que se comportar como criança. Igual, né? É o paradoxo. Sim, desse comportamento mesmo. Que até, reverendo Lucas, o irmão falou logo no começo, dessa simplicidade das relações. E parece que, depois de adulto, a gente começa a burocratizar muito o nosso relacionamento com Deus. Inclusive nas nossas falas com Ele, né? Eu mesmo, particularmente, já me peguei, assim, nos meus momentos devocionais, de oração em casa, sozinho, fazendo aquela oração que a gente faz na igreja, né? Oh, Deus Pai, todo... Aí você para e... Não, peraí. Ô Pai, tô aqui. Rapaz. Que é o que a criança tem, né? A criança não vai ter essa... É espontaneidade. O pai é advogado, o excelentíssimo, meritíssimo pai. Doutor, papai. Pai, ei... É isso aí, Zé. É isso aí, rapaz. Você falou, reverendo, vai de encontro nesse sentido, que a gente quer que a criança fique desse jeito. Então, às vezes, o pai vai orar junto com a criança, coloca a criança desse jeito. Não. Senhor Deus, repete comigo, filho. Pai. Aí a criança fala, nossa, mãe, que negócio é esse? Não sei nem o que eu estou falando. Que relação é essa? Né, que a gente tá... Fica uma coisa absurda mesmo. Jesus traz o contraponto disso, né? Da gente começar a simplificar as coisas, a sermos espontâneos, só que isso tem um custo, porque a própria igreja, a sociedade caminha às vezes num ritmo tão distante do reino, que hoje, se você agir da maneira como Jesus nos orienta, você vai causar constrangimento. Né? Você causa constrangimento, as pessoas não esperam isso, as pessoas esperam um padrão, só que essa caixinha, esse formato, a gente vai percebendo como é complexo esse assunto. A gente está falando aqui, discutindo só para entender melhor o texto, de que, de fato, né, o texto não significa que o reino de Deus pertence a elas, mas significa que elas são um modelo de súdito do reino. Então, que isso fique claro, eu digo isso para que a nossa audiência possa entender esse princípio do texto. Mas é isso, né? E se é assim, se elas são um modelo, a gente tem muito que aprender com elas. Sim, inclusive das nossas próprias instituições eclesiásticas mesmo. Com certeza, com certeza. E se constranger até no ponto que eu falei. Se você tem o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, defendendo a prioridade delas lá e discutindo aqui, pensando aqui de maneira bem espontânea, a gente vai vendo que como a igreja não está, muitas vezes, obedecendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja, é preciso uma legislação externa e, digamos, nada é secular, mas do ponto de vista estatal, para que a gente se lembre do que é correto. É o que Paulo fala, vocês precisam de juiz do lado de fora, vocês aí dentro não conseguem resolver. Se vocês não vão, quem que vai, né? Quem que vai resolver? Essa burocratização aí acaba chegando nas crianças também. A gente quer impor isso, fazer pequenos adultos, né? Em todo esse relacionamento. E é contra isso que Jesus está falando também aqui, pastor Rodrigo? Essa adultização das crianças, ela é muito prejudicial. Porque quem tenta adultizar uma criança é porque está infantilizado. É o contrário. É interessante que Jesus, no capítulo 18 de Mateus, quando os discípulos se achegam a Jesus e se assentam aos pés dele, Jesus vai ministrar, vai fazer o ensino. Eles dizem, mestre, nós temos uma pergunta. Quem é o maior no reino dos céus? Esse reino que o Senhor trouxe para nós, do qual o Senhor é o rei governante, quem é o maior? Quem está ali, né, mais perto do Senhor? Aí ele pega uma criança, traz ela, com certeza coloca próximo e diz, quem não se tornar como uma dessas crianças, ele diz, não pode nem entrar no reino. Olha só, então para ter acesso, para entrar nesse reino, primeiro você tem que se tornar como uma dessas crianças. Nessa simplicidade que cabe muito bem aqui, nesse acesso ao Pai,
Né? Você vê que as crianças vêm até Jesus e talvez por isso que os discípulos estavam querendo, não faz isso, né? Vai bagunçar aqui o nosso culto, que isso, que protocolo é isso? Tem que pegar a senha ali, tem que fazer, não. E elas já vêm, deve ter abraçado Jesus, né? Feito aquela festa toda que criança faz. Às vezes acontece isso na igreja, né? As crianças vêm, abraçam o pastor, puxa daqui, puxa dali, e deixa o pastor todo desengonçado, descabelado, e o pessoal, meu Deus, o que as crianças fizeram? Mas Jesus não se incomodou com isso. Então, nós devemos ter mais simplicidade para falar com Deus, para ter acesso a Deus, porque nós pertencemos a esse reino. Então, nos tornar como essas crianças é algo vital para a nossa continuidade nesse reino, que é o reino dos céus. Sim, para esse avanço. Tem muito daquilo do filho do pastor, né? Ou da filha, né? No caso dos filhos, né? Que vai lá até o púlpito e abraça, a igreja já... Ai, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Quando deveria ser alguma coisa muito mais simples, né, nesse relacionamento das crianças, muito mais espontâneo, sem essa maldade que a gente deveria colocar nos adultos, mas que o adulto quer barrar. Às vezes até as roupas, né? Sim. Inclusive, Zeca, aquela passagem quando os fariseus, né, pseudos religiosos, donos da verdade, os teólogos da época, as crianças estão adorando Jesus, dizendo Hosana. Aí eles ficam indignados. Vocês estão vendo o que essas crianças estão dizendo? Chega para Jesus, você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo, não? Você não vai repreendê-las? Você não vai mandar elas se calarem? Olha o que elas estão dizendo. Aí ele elenca o salmo e diz, delas sai o perfeito louvor. Você nunca ouviu isso? Você é teólogo, doutor da lei, não sabe disso? Sim. Delas sai o perfeito louvor. Então, o perfeito louvor não é o dos anjos. Olha que interessante. O perfeito louvor é o das crianças. Que os anjos não têm pecado, as crianças já têm. Mas o perfeito louvor é das crianças e não dos anjos. Não é dos adultos, não é dos jovens e adolescentes. É das crianças, porque essa humildade que elas têm de fazerem as coisas com toda a sinceridade do coração é algo muito bem visto por Jesus dentro do reino. Sim. E a gente percebe que realmente não é comum, e aqui eu conto, não é para mim, vangloriar não é nada disso, mas, por exemplo, para quem assiste os cultos da Igreja do Alto da Lapa, eu pego... Minha filha vem, eu pego e eu dirijo o culto, né, a liturgia, com ela no braço, eu fico ali na frente com ela no braço, se ela quiser ela sai, se ela quiser ela vem e tal. Mas isso não é comum, é difícil você ver um pastor segurando uma criança lá na frente e tal. Até hoje ninguém veio falar nada não, ainda bem. É porque... Agora que você falou, né? Vai chegar a carta lá. É verdade. É que a gente acaba colocando esses padrões, e não só na questão, e só para a gente encerrar aqui o bloco, não só nesse relacionamento com Deus, mas nas relações interpessoais também, né? A criança deve ser tratada como modelo nesse sentido. A gente acaba burocratizando muito as nossas relações, quando a coisa devia ser muito mais simples. O reverendo já fez esse alerta. Eu acho que deveria ser mais comum o pastor estar com os filhos ali na frente. Quer dizer, eu estou dirigindo aqui, eu não estou quebrando a solenidade da Assembleia Santa de maneira nenhuma. Mas a gente está fazendo o que Jesus fez. Não deixa vir aqui. Você quer o quê? Que elas estejam afastadas, que não pode pisar aqui? Aquela ideia absurda de altar, que não existe mais. Né? Não, isso já foi anulado há mais de 2000 anos atrás, então não tem altar. Né? Tem apenas uma plataforma ali para você ser visível à igreja, mas há até vamos dizer, essa falta de conhecimento que impede as crianças de ir lá na frente. Não, você não pode ir lá, não, peraí, não é assim, né? Que vai tocar e fazendo outras aplicações, professor Rodrigo, até no exemplo que o reverendo Lucas citou, do próprio casamento, dessas relações serem mais simples, como as crianças, e aí relações profissionais, a gente acaba tendo tanto problema e não conseguindo sanar, porque a gente não consegue ter essa simplicidade de reconhecer a fraqueza, que pode errar, que vai acertar, de pedir desculpa, de aceitar desculpa, de caminhar de novo junto. Aqui no Veja Só a gente já discutiu sobre o perdão e muitas vezes a gente coloca, eu perdoo, mas não quero nunca mais andar junto. Você vai para lá, eu vou para cá, tá perdoado, mas andar junto não. A criança ensina muito sobre isso também. O perdão da criança, ele é muito verdadeiro, né? Sim. Porque ele perdoa, no minuto seguinte ele já está brincando de novo. Ele foi agredido, foi machucado, está sangrando, o amiguinho atingiu ele ali com força, com violência, mas ele já perdoou, já está brincando de novo, porque ele gosta de estar junto com ele, ele tem aquela amizade. Então isso é muito interessante. Jesus quebrou esse protocolo quando ele mostra para nós, né, falando dessas relações interpessoais, principalmente entre nós e Deus, quando ele ensina a oração, ele dá o esboço da oração modelo,
que a gente chama de Pai Nosso, ele disse Pai Nosso. Ele já começa a oração assim. Então, esse negócio de excelentíssimo Deus, inaudito, poderoso, El Shaddai, isso não existia mais. Jesus disse, agora é Pai. Pai nosso que está no céu, nós somos filhos. Não sabíamos que não ia ficar por aí, porque depois o apóstolo Paulo, inspirado também pelo Espírito Santo, vai dizer que o próprio Espírito que em nós atua nos leva a chamá-lo não só de Pai, mas Abba Pai. Isso. Numa referência à intimidade ainda mais profunda do que pode ser traduzido como paizinho, né? Meu papai. Então, é algo maravilhoso. Sim. Jesus trouxe isso para nós, talvez para mostrar que a criança tem essa facilidade. E nós já não temos, né? Porque a criança, ela não é inocente, mas ela não tem maldade como o adulto tem. Sim. Essa é a diferença, né? Porque às vezes a pessoa, ela trabalha maldade como se fosse uma coisa pecaminosa do pecado original apenas. Mas não é só isso. Então, o adulto tem muito mais malícia do que uma criança. A criança, não. O nosso chip já foi atualizado, né? O da criança ainda está lá. Infelizmente. O nosso já atualizou muito, aí é maldade que não acaba mais. Bom, deixa eu chamar um intervalo. No próximo bloco, apesar de curto, ainda vai dar tempo de considerações finais e uma aplicação do tema para você. Nós vamos fazer isso na sequência, fica ligadinho. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas? Procure pela Grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota, amanhã, horário comercial, você entra em contato. Esse número é o WhatsApp também. Pode mandar uma mensagem, tirar suas dúvidas, que eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato e modelo oferecido pela Grade. Além disso, vou deixar aqui para você todos os contatos da HIT, redes sociais, site, tudo aí para você. Gosta da emissora, da programação, dos nossos conteúdos? Chega por lá, que tem muita informação. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com Vejam Só. Intervalo bem rapidinho na nossa conversa, nosso bate-papo hoje querendo responder a seguinte pergunta, né? Por que o reino de Deus pertence às crianças? Conversa no primeiro bloco muito edificante, esclarecedora. Acho que você que nos acompanhou aí foi abençoado com a nossa conversa, recebendo aqui no estúdio o reverendo Lucas Rezende e também o pastor Rodrigo Ursino, que na sequência terão a oportunidade de considerações finais e uma aplicação para você. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha, manda a sua foto participando. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer aqui a um presente do Vejam Só, tá bom? É um mimo que o Vejam Só vai mandar para você. Mande a sua foto pelas nossas redes sociais, lá pelo Facebook, Programa Vejam Só você procurar que você vai localizar, ou pelo Instagram, também Programa Vejam Só, tá bom? Muito fácil, muito simples. Acesse ali as mensagens, vai lá na mensagem e por lá já manda a sua foto. Pode ser não precisa de produção na foto, não. Está assistindo agora o programa, já faz uma selfie. Pode ser com o celular na horizontal, na vertical, do jeito que você achar mais fácil, encaminha. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Nós vamos te mostrar aqui no programa. Todo mundo que aparecer vai concorrer ao nosso presente que eu vou mostrar na sequência. Primeiro, vamos colocar as fotos aí na tela. E a primeira delas vem aqui de São Paulo, capital. E quem vai aparecer aí para você é o Luiz Antônio, nosso telespectador aqui de São Paulo. Tá aí o Luiz, acompanhando o Vejam Só também, ó. Fez a selfie e mandou. Obrigado, Luiz, meu irmão. Deus abençoe. A nossa oração com o programa seja bênção também na sua vida, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. A próxima foto vem lá da Bahia, terra que nos assiste demais. Jaguaquara é a cidade e quem vai aparecer aí para você é o Antônio, nosso telespectador também lá da Bahia de Jaguaquara. Obrigado, Antônio, meu irmão. Deus abençoe e derrame muita graça em sua vida, sua casa também, tá bom? Um forte abraço do Vejam Só. Encerramos as fotos de hoje lá na capital do Acre, na cidade de Rio Branco. Quem vai aparecer aí para você é o Luiz Henrique, que nos acompanha lá de Rio Branco. Tá aí, ó. Boa, Luiz Henrique. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado
pela audiência também. Um forte abraço para a galera do Acre que nos acompanha. Todo mundo que aparecer aqui no Vejam Só, nesse mês de abril, vai concorrer a este presentaço aí, uma caneca do programa que nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? É um mimo, é uma forma de agradecimento a você que nos assiste e nos acompanha, tá bom? Então manda sua foto e a gente vai mandar essa caneca aí para você, tá bom? Meus irmãos, 3 minutos para a gente poder encerrar, na verdade 3 minutos para cada um, tá bom? Considerações finais e uma aplicação para quem nos assiste. Pastor Rodrigo, vou começar com o irmão, por favor. Ok. Bom, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, o privilégio de estar aqui novamente nesse programa tão edificante e que tem abençoado tantas vidas no Brasil e fora dele. E dizendo que o reino de Deus, como Jesus apresentou, ele é maravilhoso, espetacular. E as crianças são modelo para entrarmos nesse reino e para permanecermos nele. Então, já que o reino de Deus ele é chegado, ele tem uma realidade tanto presente quanto futura, ele já é chegado, ele já está entre nós, nós somos súditos deste reino, nós precisamos nos adequar como uma criança, vivermos como uma criança, temos as características das crianças para que as pessoas que estão fora do reino queiram entrar nele, porque Jesus deixou isso bem claro. Delas é o reino dos céus, por quê? Porque elas são a figura mais importante desse reino, na sua simplicidade, na sua sinceridade, na sua humildade, na sua dependência do rei. Então, quando Jesus ele traz todas essas formas de ensinamentos para todos nós, ele está dizendo que se nós não nos tornarmos humildes como essas crianças, de modo algum nós vamos acessar esse reino. Então, o reino de Deus está aqui, está posto, é uma realidade. E as crianças são o modelo máximo para entrarmos e permanecermos nesse reino. Então, cuidemos das nossas crianças, ajudemos as nossas crianças, demos prioridade a essas crianças, porque elas têm, diante de Deus, este privilégio. E Jesus deixou isso para nós evidente, e nós precisamos colocar isso cada vez mais em prática. E com certeza a igreja, que é agente do reino, vai crescer muito mais e as crianças que estão correndo perigo muito grande na nossa sociedade serão protegidas, serão guardadas e serão instrumentos de Deus para a pregação do evangelho também. Amém, pastor Rodrigo. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu agradeço. Como Vejam Só, obrigado pela mensagem também que fica aí aos nossos telespectadores. Nós vamos deixar os contatos, tá bom, que o pastor Rodrigo disponibilizou para você lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Deus abençoe, meu irmão, leve nosso abraço. Obrigado, Zé. A toda a igreja também e a gente fica muito feliz com o carinho do irmão, tá bom? Reverendo Lucas, 3 minutinhos também para o irmão, por favor. Eu acho que as questões exegéticas e hermenêuticas já foram trazidas durante o programa, o reverendo Rodrigo também finalizou aí essa questão. Então eu vou aproveitar aqui para deixar bem claro que o que nós estamos dizendo aqui, colocando as crianças como modelo, nessa interpretação que é comum, não significa que nós estamos querendo que você se infantilize ou lidar com uma geração que já é infantilizada por falta de referências, como a gente falou, por muita coisa errada que a gente permitiu acontecer e que hoje, pela graça de Deus, o povo de Deus tem sido alertado e tem acordado para isso, né? Muitos pais têm demonstrado muito mais responsabilidade com a formação dos seus filhos do que num passado recente. Então, nós não estamos falando aqui sobre uma infantilização, porque essa geração infantilizada já existe. E se você for perceber, o que nós estamos trazendo aqui é algo muito mais sublime. São as virtudes que você pode encontrar nas crianças como modelo de cristianismo, como modelo de reino de Deus já presente na terra, como o reverendo Rodrigo trouxe. Então, lembre-se da advertência de Paulo, que vai se dirigir a pessoas da igreja que estavam se alimentando de leite, que ainda eram crianças. E aí a gente vai perceber nessas virtudes em pessoas maduras. Veja que os homens mais maduros, aqueles que já estão nesse processo de trabalhar do Espírito Santo, numa condição de santificação elevada, você começa a perceber neles muito mais simplicidade, muito mais pureza, muito mais espontaneidade, muito mais sinceridade. Então, eu acho que esse programa pode ser uma bênção se a gente considerar todas essas coisas e o foco, o princípio que a gente está trazendo aqui. Eu quero terminar, Zeca,
com um minutinho que ainda me resta, lembrando de uma experiência que eu vivi certa vez, eu não esqueci, de uma mãe que empurrava uma criança lá no interior mesmo, lá em Minas, é cheio de ladeira, né? E eu vi uma mãe que estava suando, né, empurrando. Lá no carrinho, eu vi um bebezinho na sombra, porque o carrinho tem aquela proteção, tranquilinho, dormindo. A gente não é assim. A gente não deixa Deus nos levar, Deus nos conduzir, Deus nos dirigir e até nos sustentar nas subidas da vida. Não, a gente luta e a gente tenta e a gente se debate até que as suas forças acabam e você vê a mão da graça, a mão da bondade de Deus vindo e te levantando quando você não tem mais forças. Quem sabe a gente pode desenvolver essa dependência que as crianças denotam na sua maneira de agir, na sua maneira de vir. Ressalto aqui, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, aqui em São Paulo. Mais uma vez agradeço a oportunidade de conhecer o pastor Rodrigo, de estar com você, Zeca, mais uma vez. Deus abençoe toda a nossa audiência. A alegria é nossa de recebê-lo, meu irmão, um amigo, né, um parceiro aqui do Vejam Só. Que essa mensagem realmente encontre aí terra boa, né, nos corações que vão ouvir e de fato a gente aprender dessa dependência aí é bacana. Até os presbiterianos chamam e clamam pelo mistério, né, nessa hora, assim, Deus Todo-Poderoso. Vamos dar uma glória. Não é? Dá até me segura aqui, ó, o presbiteriano aqui para não, né? Bom, Deus abençoe, meu irmão. Os contatos vão estar à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete, que foi bem provocativa e que vai dar um resultado aí que eu acho que vai ilustrar muito bem a conversa que a gente teve. A gente perguntou, né, para o nosso internauta o que eles entendiam por o reino de Deus pertence às crianças. 25% disseram que o entendimento é que devemos ser dependentes de Deus, como as crianças são dos pais. 44% dizendo que devemos ser inocentes como as crianças, sem maldade nos pensamentos. 31% responderam que devemos ser como as crianças, puras e sem pecado. Tá aí o resultado da nossa enquete, que eu acho que vai ilustrar bem aquilo que a gente conversou e, de coração, espero que a nossa conversa possa te auxiliar na compreensão e entendimento dessa questão também, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação, pela contribuição. Você é peça fundamental nessa construção do Vejam Só. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa, sempre preparado com muita dedicação e carinho. E a nossa oração é que o Vejam Só seja bênção na sua vida. Um forte abraço e até lá!